Então, quando você faz uma apologética, você defende determinado sistema religioso. Logo, você imagine que a sua fé está sob ataque de um ateu. Um ateu vai falar que a sua fé é inconsistente, que esse negócio de cristianismo não está com nada, é uma religião que até pode ter tido uma importância lá atrás, mas hoje a gente evoluiu, hoje a gente sabe que tem a ciência, hoje a gente tem um conhecimento que não tinha lá atrás, então o cristianismo é defasado. Você, enquanto cristão, precisa saber responder este argumento. E a resposta que você dará, ela terá uma base apologética. Você pode responder às críticas do ateu de diversas maneiras. Então, há uma grande necessidade de um desenvolvimento de uma apologética protestante. Eu me considero um apologeta protestante desde muito cedo. O meu chamado é para essa área da apologética. E todos nós, sem exceção, precisamos, em alguma medida, estar munidos para dar a esperança da nossa fé, como diz o apóstolo Pedro. Mas agora, a apologética não existe só no meio protestante, existe também no meio católico romano. E é aí que entra a explicação desse fenômeno de conversões, entre muitas aspas, de pessoas do protestantismo para o catolicismo. Há uma apologética católica romana que defende a Igreja Católica como a única igreja verdadeira, que defende o protestantismo como incoerente e fragmentado. Alguns de vocês, mais familiarizados com o tema, já devem ter ouvido aquela crítica tão comum nos lábios dos apologistas católicos. Vocês são divididos. Há quantas igrejas protestantes? Alguns vão dizer que existem milhares, 30 mil, 40 mil. Há pouco tempo eu ouvi um determinado pastor que está flertando com o catolicismo falando que as estimativas dizem que é 50 mil. Então eles têm um argumento contra nós de que nós somos divididos, eles são uma única igreja. Terceiro, eles apelam para o fato de que a Bíblia não pode ser autoridade sozinha. Você precisa da tradição, você precisa do magistério, eu preciso de alguém para interpretar a Bíblia, eu preciso do Papa. Preciso que o Papa me fale que a Bíblia é a Bíblia, senão não tem como eu confiar. Argumentos da apologética católica. E por fim, o argumento. Eu acredito que esse aqui é o que consolida a base de todo o papismo, de que Roma preserva a continuidade histórica do cristianismo. Isso aqui é muito persuasivo, como a gente vai falar mais à frente. Os católicos vão defender que eles preservam o verdadeiro cristianismo. Nós, protestantes, somos uma distorção, somos uma corrupção de uma tradição apostólica. A apologética católica, ela não é perigosa apenas pelas suas conclusões, mas pelos seus pressupostos e pelo contexto social e cultural que a sustenta. Então aqui a gente vai analisar o porquê essa apologética ela é tão perigosa e dar as respostas para lidar com ela. Porque existem respostas muito consistentes que a tradição reformada já desenvolveu contra Roma. E essas respostas são respostas robustas. No final dessa aula eu vou passar para vocês algumas indicações de livros. E eu trouxe propositadamente muitos livros para vocês verem que há resposta por parte do protestantismo aos argumentos católicos. Respostas muito superiores do ponto de vista intelectual a que esses apologistas de internet oferecem. Há uma ascensão da apologética romanista, especialmente nos últimos anos. Eu não especifiquei ali quando isso aconteceu, mas eu diria que é por volta de uns 10 anos para cá, mais ou menos, que a apologética católica romana se tornou mais forte. Então a gente vê duas igrejas católicas hoje no século XXI. Nós vemos a Igreja Católica Real, que tem em sua maioria crentes nominais. Crentes que se dizem católicos, mas muitas vezes sequer vão na missa. Você, eu, a maioria das pessoas no Brasil conhece algum católico que diz que é católico, mas não está nem aí para o catolicismo. Nunca leu o catecismo. Uma vez eu fui fazer uma live com um determinado
teólogo aí grande, ele falou, os católicos falam que eles são católicos, eles nunca leram Tomás de Aquino. E eu diria que Tomás de Aquino está muito alto. Que o mínimo que o católico tinha que fazer era conhecer o catecismo católico. E eles não conhecem. A maioria dos católicos, e quando eu digo a maioria, é a esmagadora maioria, não sabe direito no que crer. Então a gente vê que o catolicismo real, ele tem perdido fiéis. Ele está em franco declínio. Isso no Brasil e isso no mundo. Nós tivemos no ano passado a consagração de um novo Papa, o Robert Prevost, que é o Papa Leão XIV. E Leão XIV foi eleito, não tenho dúvida, porque a Igreja Católica Americana enfrenta problemas. Eles precisavam de alguém dos Estados Unidos como pontífice. Então, quando você olha o Robert Prevost como Papa atual, isso tem muito a ver com a realidade da Igreja Católica, que é uma realidade que hoje se encontra em crise. Mas, por outro lado, apesar dessa Igreja Católica real, que vem perdendo fiéis, que vem se enfraquecendo, nós temos uma Igreja Católica digital, que no presente tem uma produção massiva de conteúdo. Há muitos influencers católicos, e esses influencers católicos eles são financiados, eles são subsidiados por institutos, por instituições sólidas. Você tem livros, podcasts, cursos e uma estratégia de marketing muito bem preparada para fisgar evangélicos, fisgar protestantes. Essa narrativa, nós precisamos admitir, é uma narrativa persuasiva. Enquanto muitas pessoas se convertem às igrejas evangélicas e ao protestantismo por meio da pregação, por meio da interação, os evangélicos, via de regra, são muito mais propensos a pregar a própria fé. O catolicismo, ele converte, sobretudo, através da apologética. E a gente precisa lidar com isso. É um fenômeno recente e é um fenômeno que deve despertar as igrejas. Especialmente a IPB, que tem uma história tão sólida, uma teologia tão sólida, e tem um legado tão primoroso no que tange a teologia em si. Nós temos uma teologia sólida, e essa teologia já deu respostas e vem dando respostas para esse fenômeno. Agora a gente vai avaliar um pouco por que essa apologética romanista ela tem sucesso. Porque alguns podem ficar espantados com o que eu estou dizendo e pensando assim, Gabriel, mas o que leva uma pessoa a sair de uma igreja protestante, como a IPB? Nós temos um determinado pastor da IPB, para vocês terem dimensão do problema, que ele deixou a IPB para virar um apologista católico, que não tenho nenhuma ressalva de dizer, é o Eduardo Faria. Eduardo Faria, ele foi um pastor presbiteriano e hoje ele tem uma página dedicada a criticar o protestantismo, a refutar protestantes. E o que leva a isso? Quais são as causas por trás disso? A primeira delas é que a apologética romanista ela usa uma linguagem fortemente histórica. Muitos evangélicos, o que inclui presbiterianos hoje, não conhecem, lamentavelmente, a história da igreja. Pensam como se o cristianismo tivesse começado com elas. Do tipo, eu fui evangelizado e ok. E não, meu amado irmão, minha amada irmã. O cristianismo não começou com você, não começou comigo, não começou com nenhum de nós. Ele começou há muito tempo. Ele tem uma história, e quando eu digo uma história, é uma história que perpassa muitos homens. Homens piedosos, homens sábios, homens levantados por Deus para fazer teologia. E homens que foram fundamentais para que nós hoje estivéssemos aqui, tivéssemos a teologia que nós temos, são os pais da igreja. Os papistas, com muita frequência, usam os pais da igreja para sustentar suas posições. Suas posições sobre a primazia de Roma, suas posições sobre o papado,
suas posições sobre a liturgia que Roma utiliza. Isso é persuasivo. Por quê? Porque leva as pessoas a se conectarem com uma história, não com um culto que é efêmero, um culto que é moderno, um culto que parece ter começado agora. Segundo ponto, há uma crítica à fragmentação protestante. Nós podemos, de muitas maneiras, refutar o argumento de que existem 40 mil seitas protestantes, 50 mil seitas protestantes. Esse é um argumento mentiroso. Inclusive, a fonte que os papistas usam para fundamentar a ideia de que existem milhares de seitas protestantes é a Enciclopédia Global do Cristianismo, que é uma enciclopédia dedicada a avaliar o fenômeno cristianismo mundial, não quantas denominações o protestantismo produziu. E nessa mesma enciclopédia diz que a Igreja Católica ela tem mais de 240 denominações. Então, é um documento que ele tem um conceito muito arbitrário de denominação. Então, existem falácias na argumentação católica. Nós devemos admitir. Mas uma coisa é fato. Pense em você andando pela rua de Duque de Caxias, ou do Rio de Janeiro, creio eu, que isso também se aplique no Rio de Janeiro. Mas se você anda em Duque de Caxias, é muito comum em uma igreja você ver, em uma rua você vê 5 igrejas diferentes, 6 igrejas diferentes. E você vê igrejas históricas, você vê igrejas presbiterianas, metodistas, mas você também vê igrejas com nomes até absurdos. Então, para as pessoas é muito persuasivo o argumento de que os protestantes são divididos. Roma é una. O catolicismo romano ele faz um apelo à autoridade. Perceba que os apologistas romanistas, eles com muita frequência dizem: nós temos hierarquia, nós temos um papa. O protestante é dividido porque ele não tem um papa. Nós temos lá o Leão XIV, ele garante nossa unificação. Nós temos a unidade visível, perceptível. Um católico, esteja ele em Papua Nova Guiné, no Brasil, na França, onde for, ele é católico, ele está sob a mesma doutrina. Outro argumento fortíssimo que a Igreja Católica tem se dá mediante a sua estética. E essa é uma argumentação muito forte desde a Reforma Protestante. Quando a Reforma Protestante aconteceu, a Igreja de Roma, depois de um momento, começou a contra-atacar. Daí que vem a Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi uma resposta da ICAR a tudo que o protestantismo desenvolveu. E um argumento muito comum era: olhe para as nossas catedrais, olhe para o barroco. Aqueles que conhecem um pouco de história da arte sabem como é que o barroco é uma expressão artística muito comum no Brasil. O barroco ele foi criado, desenvolvido como uma resposta ao protestantismo. Inclusive existe um autor católico romano chamado Erich van Leden, austríaco, que ele diz que o mundo protestante ele preservou o gótico, o estilo arquitetônico gótico. Eu vejo alguns argumentos dos papistas dizendo que as igrejas protestantes são feias, né? As igrejas evangélicas são feias. E muitas são feias mesmo, não tenho problema de admitir isso. Mas uma coisa que até um autor católico tradicionalista admite é que o gótico ele teve uma sobrevida no mundo protestante. Se você for na Europa, se você for até em alguns lugares no Brasil, você vai encontrar igrejas protestantes com arquitetura gótica. Mas o barroco não. O barroco ele foi a resposta de Roma. E vocês percebam como é que é o barroco. Ele é pomposo. Ele alude ao ouro, à glória. Ele tem aquelas imagens religiosas tão explícitas. É uma resposta ao protestantismo puramente estética. E a estética é algo muito persuasivo. Pense no evangélico que está numa igreja de parede preta. Ele está lá numa igreja de parede preta em que parece que tudo é muito artificial. Parece que estão te vendendo alguma coisa. Aí a igreja de Roma apresenta uma estética de solenidade, de tradição, de valores perenes. Isso é um elemento do sucesso da apologética romanista. Para muitos jovens, especialmente os decepcionados com o evangelicalismo moderno,
Roma parece oferecer profundidade, estabilidade e transcendência. Você vê o padre Paulo Ricardo falando, é lindo ser católico, é lindo ter santos, saber que existe algo para além daqui. E o que explica esse ressurgimento? Por que a apologética católica ela ressurgiu com tanto êxito nas redes? Nós vivemos numa era de relativismo moral. As pessoas não sabem o que é certo e o que é errado. Falta um padrão absoluto. A moral está uma coisa cada vez mais subjetiva. Há necessidade de uma autoridade que diga isso é certo, isso é errado. A secularização, a gente olha como que o mundo está secularizado. Deus não tem lugar. Deus se tornou um mero conceito. Há crise de identidade. Ninguém mais sabe muito bem quem é. As pessoas não têm mais conexão com a família, não têm mais conexão com uma determinada pátria, não têm mais conexão com nada. Há uma dissolução das instituições, as instituições estão cada vez mais descredibilizadas. Vou dar um exemplo, olha para o Estado brasileiro. Quem hoje acredita no Estado do Brasil? Independente da ideologia política, de quem esteja lá, se é de direita, se é de esquerda, quem acredita no Estado? Vocês podem ver a quantidade de escândalos que tem rolado por aí. Igrejas, inclusive, envolvidas em escândalos. Nós temos um individualismo extremo. E eu preciso dizer, meus amados irmãos, muito do evangelicalismo moderno, ele é individualista. Você tem uma negociação dos símbolos de fé, uma negociação da confessionalidade em favor de um cristianismo puramente individual. Isso tudo cria uma condição que possibilita essa apologética católica romana surgir como uma resposta que traz ordem, autoridade, tradição e raízes históricas. Então aí a gente já consegue entender qual que é o vácuo que o protestantismo tem, como um todo, no qual a apologética entra. Agora a gente vai falar um pouco, gente, sobre o que está por trás dessa apologética romanista. Qual é a base dessa apologética romanista? Antes da gente dar a nossa resposta. E a primeira base muito forte que existe nessa apologética é o chamado tradicionalismo. O tradicionalismo é uma cosmovisão, é uma visão de mundo, é uma maneira de você enxergar toda a realidade. Essa maneira de enxergar toda a realidade compreende a modernidade como a decadência espiritual e civilizacional. O que é a modernidade? Em linhas gerais, a modernidade é um movimento cultural, sociológico, cosmovisional, segundo o qual Deus perde o seu lugar na existência humana. A gente tem filósofos iluministas como Immanuel Kant, nós vemos Rousseau, Voltaire. Esses homens, cada um com a sua filosofia, tiraram Deus da jogada. Alguns até se referem a Deus. Rousseau acreditava em Deus, Kant acreditava em Deus, mas não Deus como o cristianismo apresenta. A partir desses homens você vê uma desconexão com a tradição cristã, uma desconexão com a Escritura. O homem moderno é um homem que olha para a realidade como se Deus não existisse. E o que é o tradicionalismo católico? É uma resposta a isso. É uma resposta à modernidade, segundo a qual, nós não devemos abandonar Deus, nós não devemos abandonar o sagrado. E a resposta a isso está na Igreja Católica. A Igreja Católica é um símbolo da cristandade medieval. Quando você olha para a Igreja Católica, você vê a continuidade daquilo que existia na Idade Média, que muitos tradicionalistas vão idealizar como uma era de ouro, como uma era na qual todos criam em Deus, tudo era absolutamente maravilhoso. Então Roma é o símbolo disso. Nós vemos a Igreja Católica como a guardiã da civilização ocidental, como você vê a apologética católica dizendo que a Igreja Católica criou o Ocidente, criou a nossa civilização.
E a Igreja Católica é um bastião contra o progressismo. Você olha para a esquerda, você olha para a ideologia de gênero, você olha para tudo de ruim que hoje existe na sociedade, do ponto de vista moral, político. A resposta a isso está na Igreja Católica. A Igreja Católica é o verdadeiro conservadorismo, alguns vão dizer. Na Igreja Católica você tem a resposta definitiva ao progressismo. E a gente não pode deixar de negar que existe uma influência política por trás desse tradicionalismo católico. Uma vez eu fiz uma live com um apologista protestante famoso, que está nessa seara há mais tempo que eu, e eu perguntei para ele o que trouxe tanta força para a apologética católica nos últimos anos. Porque, como eu falei, ela tem se fortalecido dentro de uns 10 anos. Mas nos primeiros desses 10 anos era um crescimento modesto. De uns 5 anos para cá, ela deu uma crescida violenta. E tem a ver com esse camarada aqui, o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele trouxe uma abordagem muito persuasiva contra a esquerda política. Ele é uma pessoa que tem uma cosmovisão que eu não diria que é católica romana. E o Olavo de Carvalho, ele era um perennialista, uma cosmovisão que admite todas as religiões, as grandes religiões, como professoras da mesma verdade, só que de formas diferentes. Isso é uma coisa que eu elaboro em lives, em conteúdos meus, mas fato é que o Olavo de Carvalho, ele tinha um contato muito grande com católicos romanos tradicionalistas. E ele, com a sua abordagem política, que trouxe respostas à esquerda, trouxe respostas ao problema do Brasil, ele acabou aproximando protestantes. Então, muitos protestantes se aproximaram do Olavo de Carvalho. Eu fui um desses. Aqueles que não conhecem a minha história, eu fui envolvido com o olavismo, chamado olavismo como uma expressão do pensamento do Olavo de Carvalho, e durante muito tempo eu fui atraído pela Igreja Católica. Por quê? O Olavo de Carvalho, apesar dele professar o perennialismo, ele abertamente se dizia um católico romano, e estava rodeado de católicos. Muitas vezes ele recebeu um subsídio de católicos que o difundiram, que apoiaram o seu trabalho, como o padre Paulo Ricardo. Então, por conta da sua abordagem política contra a esquerda, que tem críticas que eu preciso admitir, tem a sua consistência, mas por conta disso, ele acabou aproximando protestantes. E essa aproximação de protestantes permitiu que, com o tempo, eles fossem subvertidos em católicos. Quem já esteve no meio olavista, como é o meu caso, sabe que lá dentro o protestante é mal visto. É visto como se fosse um cristão de segunda categoria. Por quê? Porque o Olavo de Carvalho é contra a esquerda. E o bastião contra a esquerda é a Igreja Católica, como a gente falou anteriormente. Então, por que eu vou ser protestante? Se sendo católico eu sou mais contra a esquerda. Isso aqui, gente, justifica o boom, a alavancada que a apologética católica teve. Você teve na figura do Olavo de Carvalho, especialmente, alguém que se opôs ao progressismo, se opôs à esquerda, que citava autores de peso contra a esquerda, como Eric Voegelin, como José Ortega y Gasset, como Roger Scruton. O Olavo, ele fortaleceu, ele gostava de falar que ele trouxe, mas eu diria que não necessariamente ele trouxe, mas ele fortaleceu e difundiu uma certa bibliografia contra a esquerda, que atraiu evangélicos, atraiu protestantes. Só que quando você está no meio, junto com católicos, você progressivamente vai baixando a guarda contra outro inimigo. Porque o comunismo é um inimigo, a esquerda é um inimigo. Mas você baixa a guarda contra o catolicismo. E foi assim que muitos se tornaram católicos romanos. Eu ouvi muitos se tornando católicos romanos por conta do Olavo de Carvalho. E hoje a gente tem aí uma sucessora espiritual do Olavo de Carvalho, que é a Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo é uma mídia independente, de direita, que tem muito conteúdo, tem filmes,
E ela produz um conteúdo em grande parte influenciado pelo Olavo de Carvalho. Os fundadores da Brasil Paralelo são olavistas, são pessoas que se esmeram na apologética do Olavo de Carvalho, se esmeram nem na apologética, nem na filosofia do Olavo de Carvalho, no pensamento do Olavo de Carvalho. E com isso, vocês podem ver, progressivamente vão subvertendo os protestantes, fazendo a Igreja Católica parecer uma coisa maravilhosa. Hoje eu até tenho reparado que a Brasil Paralelo ela chama alguns protestantes para ir lá, né? O Luiz Saião foi lá, né? O Rodolfo Abrantes foi lá. Só que, lamentavelmente, para que eles fazem isso? É uma cota. Você bota o protestante lá para dizer que você não é contra protestante. Mas se você for olhar os documentários da Brasil Paralelo, eles são claramente antiprotestantes. Eles vão falar que Lutero é a causa do caos educacional que a gente tem. Eles vão atribuir à reforma protestante o status de uma revolução. Coisa que pega muitos incautos, persuade muitos incautos, leva muitos incautos a pensar, poxa, será que a reforma protestante é uma revolução? Será que isso que a gente está vivendo hoje, a modernidade, é fruto da reforma protestante? A Brasil Paralelo dá a entender que sim. E hoje tem muitos, né, que vão ver a Brasil Paralelo como uma oportunidade de deixar de assistir outras mídias, como Netflix, como Amazon Prime. Mas aqui, meus amados irmãos, existe um projeto deliberado, antiprotestante. E uma coisa que eu tenho falado nos meus vídeos é, a Brasil Paralelo, ela não é boba, ela precisa dos evangélicos. A gente, no último censo do IBGE, constitui cerca de 30% da população. Acho que são 27, alguma coisa, quase 30% da população protestante. A Brasil Paralelo é uma empresa, ela precisa de dinheiro. Então, progressivamente, ela vai tentando ganhar público evangélico, ganhar público protestante, que é um público majoritariamente de direita. Mas, sutilmente, vai introduzindo sementes de catolicismo romano. E essas sementes vão te subvertendo. E com isso, o que a gente vê? O que a gente pode constatar e concluir da apologética católica? Ela não se garante por argumentos teológicos. Você nunca vai ver, eu desafio qualquer um a me trazer um católico romano que ele se converteu ao catolicismo por argumentos puramente teológicos. Um protestante que tem que se tornar católico porque ele percebeu que a melhor maneira de você analisar aquela passagem de Mateus 16, que Jesus diz, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, é uma base para o papado. Eu desafio qualquer um a me dizer que não, eu fui para a igreja de Roma por razões teológicas. Não, nunca é por razões teológicas. É pelas razões que a gente falou até então. É por conta do tradicionalismo, é por conta da política, mas nunca é por conta de teologia pura. E eu vou acrescentar um outro fato. Nunca é por conta de Cristo. Se você vê uma pessoa indo para qualquer igreja evangélica, ela vai falar o quê? Que ela encontrou Cristo, encontrou a graça, encontrou a salvação. As pessoas que vão para Roma, não. Elas encontraram a Igreja Católica. A Igreja Católica me conduz à salvação. O que caracteriza essa apologética católica? Uma nostalgia. A palavra nostalgia, hoje, muitas vezes é associada a quando você gosta de um determinado conteúdo, você assistiu quando você era adolescente ou criança, e te deu vontade de assistir de novo. Existem muitas páginas hoje de nostalgia no YouTube. Você vai, entra lá, vê um pouco sobre um desenho que você assistia lá quando você era menino, mas a nostalgia, ela implica o quê? Ela implica um apego ao passado, irreal. Existe um autor chamado Isaiah Berlin, que ele foi um grande estudioso do romantismo. O romantismo ele não é simplesmente um movimento literário, ele é uma cosmovisão. E um dos elementos do romantismo é a nostalgia. É você olhar para o passado como se ele fosse uma coisa que ele de fato não é. A gente, com muita frequência, por um resquício do romantismo, tende a idealizar o passado. A gente tende a idealizar o nosso passado pessoal. Quantas vezes você na sua vida já não se pegou pensando o seguinte,
quando eu vivia há 10, há 20 anos atrás era muito melhor do que hoje. Só que perceba, quando você fala isso, você recorta o passado, você pega uma parte boa do passado e normalmente as partes ruins você joga para debaixo do tapete. Isso é nostalgia. Isso acontece em nível individual, mas acontece a nível cultural. Vocês podem ver como a apologética papista, ela idealiza a Idade Média. Eles fazem a Idade Média parecer uma maravilha. Olham para a Idade Média como se fosse um período no qual todo mundo era cristão, que você tinha Tomás de Aquino e um leigo compartilhando a mesma visão de mundo. Eu já ouvi isso da boca de um apologista católico. Só que o Tomás de Aquino era mais erudito. O leigo pensava basicamente a mesma coisa, mas nas suas limitações. Isso é nostalgia. Se você for estudar a Idade Média de maneira séria, eu já me dei esse esforço, você vai ver que a vida na Idade Média era horrível. Era simplesmente horrível. Eu nunca quereria viver na Idade Média. A gente deve admitir que existem coisas na Idade Média que eram boas. Devemos admitir. Mas também devemos admitir as coisas que eram ruins, que eram muito numerosas. Então você vê a nostalgia. Você vê os apologistas católicos romanos apresentando uma imagem idealizada de Roma, como uma igreja militante, como a guardiã da ortodoxia, como um poder civilizacional, com uma uniformidade doutrinária, ou seja, Roma só tem uma única doutrina para todos os católicos. Você tem clareza moral. Não existe relativismo na Igreja Católica, dizem eles. Porque na Igreja Católica é uma doutrina só, para todos os católicos, estamos todos bem, unidos. Mas aí eu faço a seguinte pergunta. De tudo isso que eu falei, isso corresponde à verdadeira ICAR? A verdadeira Igreja Católica, ela é assim? Ela é essa igreja que os apologistas católicos falam que é? Aí a gente precisa entrar na realidade contemporânea da Igreja Católica, que é muito mais complexa. Como é a Igreja Católica Romana hoje? Você não vai ver os apologistas falando isso que eu vou falar. Eles, às vezes, vão até saber isso aqui que eu estou falando, mas vão jogar para debaixo do tapete. Primeiro, hoje dentro da Igreja Católica existe um pluralismo teológico. É possível você acreditar em muitas coisas, incluindo coisas que vão abertamente contra a fé católica, sendo católico romano. E há pessoas que fazem isso de maneira sutil, de maneira pouco clara. Há pessoas que obscurecem isso. Eu tenho uma experiência com um pastor amigo meu, que uma vez ele foi fazer faculdade na UCP. A UCP é uma universidade católica que tem lá na cidade de Petrópolis. E ele é muito versado em história. E ele falou para mim, isso aqui é uma evidência anedótica, mas eu já tive experiências parecidas. Ele chegou e falou que um dia estavam falando sobre Maria. E de repente perguntaram assim para ele: ô Misael, o que você acha de Maria? Perguntaram isso aqui para ele, você enquanto protestante. E ele respondeu o seguinte, ele falou: olha, Maria é mulher de Deus, mas ela não morreu por mim numa cruz. Uma resposta bem simples desse jeito. E ele falou que ficou um climão na sala. Aí depois da aula, o cara que tinha feito essa pergunta, que era padre, mandou mensagem para ele. Aí sabe o que ele falou? Ele falou que já esperava que ia ser uma bronca. Pô, como é que tu fala um negócio desse? E sabe o que ele falou para ele? Ele falou: poxa, Misael, eu penso igual a você, só que eu não posso falar, porque eu sou padre. Isso existe dentro da Igreja Católica. E eu vou dizer mais, tá? Muita gente que se converte, entre muitas aspas, ao catolicismo, vai para o catolicismo pensando coisas igual protestante. Tem gente que vai para o catolicismo e não admite a Imaculada Conceição de Maria. A Imaculada Conceição de Maria é um dogma católico. É um dogma que todo católico deve admitir. E eu vou falar para vocês, gente, eu tenho certeza absoluta que muitos eruditos da Igreja Católica não acreditam naquilo. Porque sabem que aquele dogma ele foi desenvolvido muito a posteriori. De todos os dogmas da Igreja Católica, o dogma com menos consistência é a Imaculada Conceição de Maria. Não tem nenhuma base na Escritura Sagrada para você acreditar que Maria foi concebida sem pecado. E nenhuma base, não tem base na patrística para você afirmar isso. Mas olha lá, é um dogma da Igreja Católica. E tem gente que nega isso.
Tem gente que sustenta qualquer tipo de coisa, sendo leigo e sendo clérigo. E eu digo mais, tem pessoas que sustentam teologias completamente heterodoxas dentro da Igreja Católica e estão reconhecidos aí como fiéis católicos. Segundo, dentro da Igreja Católica existem movimentos progressistas muito fortes. Ali eu botei a Teologia da Libertação, que é conhecida, um movimento de esquerda muito forte dentro da Igreja Católica. Inclusive, a Teologia da Libertação, um detalhe, foi a gênese do PT. O PT surgiu por conta da Teologia da Libertação. Isso você não vai ver as pessoas falando, né? Você tem movimentos feministas dentro da Igreja Católica. Há uma ala muito forte dentro da Igreja Católica militando para a ordenação de mulheres. Inclusive, o próprio Papa Francisco, ele autorizou uma investigação sobre o tema. Não estou falando aqui que o Francisco era a favor de ordenação de mulheres, está pelo contrário. Ele se colocou contra, corretamente. Mas só de existir um movimento querendo isso já diz muito sobre a Igreja Católica. E você tem gente cada vez mais aberta e sujeita às pautas LGBT. Existe muita gente preocupada com o lugar dos LGBTQIA+, dentro da Igreja Católica. Hoje, eu estava vendo há pouco tempo, existe dentro da Igreja Católica um movimento de padres gays. Né? Padres que são assumidamente gays. É claro que eles, via de regra, não praticam o ato homossexual, mas entendem que podem se declarar gays e serem padres no amor. Isso existe na Igreja Católica. Não seria isso uma influência da secularização, do modernismo? E está lá com força. Tudo isso que eu estou falando, teologia da libertação, movimento feminista, LGBT, isso tudo é progressismo, da maneira mais escancarada possível. E está lá dentro da Igreja Católica. E por último, você tem ambiguidades morais, há tensões em documentos e discursos oficiais. Você vê muitas vezes os papistas, eles agindo de maneira contraditória com o que a própria fé deles sustenta. A gente vê tudo isso dentro da Igreja Católica. Existiu, já faz algumas décadas isso, o escândalo, né, de pedofilia que aconteceu dentro do Vaticano, que foi uma crise gigantesca. Isso afetou a Igreja Católica. Inclusive o Francisco, ele foi uma figura que ele tentou segurar as pontas nesse aspecto. Eu fiz uma live sobre o Francisco. Quem quiser entender a minha análise de maneira mais profunda sobre o Papa Francisco. Então a Igreja Católica, ela é uma instituição que se encontra num momento de grande fragilidade no aspecto teológico, no aspecto de influência da modernidade. Eu hoje falo sem nenhuma ressalva, a Igreja Católica é uma igreja modernista. É uma igreja completamente influenciada pela modernidade. E é uma igreja que ela está fragilizada por ambiguidades morais. O catolicismo apresentado na apologética, muitas vezes, é mais imaginário do que real. Então a gente vê que esse catolicismo que os apologistas de Roma vendem é um catolicismo ilusório, na maioria das vezes. Na maioria das vezes eles não vão levar em consideração essa realidade contemporânea da ICAR. E a coisa ainda pior, gente, que vocês estão pensando talvez o seguinte: Gabriel, você mostrou aí alguns problemas que a Igreja Católica tem do ponto de vista moral, de influência da modernidade e também da questão de ser uma igreja que tem um pluralismo teológico muito amplo. Agora, e do ponto de vista teológico, Gabriel, o que a Igreja Católica hoje sustenta? E a gente precisa entender o seguinte: a Igreja de Roma, ela mudou teologicamente, ela passou por uma mudança paradigmática teológica muito grande no Concílio Vaticano II. Para quem não sabe o que é o Concílio Vaticano II, ele foi um concílio da Igreja que teve a intenção, e se diz, um concílio pastoral. A Igreja Católica, para quem não sabe, ela tem concílios, como a Igreja Presbiteriana. E esses concílios, eles acontecem com uma periodicidade muito maior, quer dizer, com uma distância muito maior um entre o outro, né? Claro, porque a Igreja Católica é uma igreja gigantesca, é a maior denominação cristã do mundo. E houve um concílio
na década de 60, onde muitas doutrinas de Roma foram revisadas. Revisadas de tal maneira que você tem uma igreja antes do Vaticano II e uma igreja depois do Vaticano II. A igreja católica que nós conhecemos hoje é a igreja pós-Vaticano II. É muito difícil hoje você encontrar uma missa em latim. Você até encontra. Tem paróquias que têm padres tradicionalistas que rezam missa em latim. Mas a maior parte das igrejas católicas do mundo, a esmagadora maioria das igrejas católicas do mundo, reza a missa nas línguas vernaculares. Ou seja, eu estou no Brasil, vou rezar a missa em português. Estou nos Estados Unidos, vou rezar a missa em inglês. Isso foi uma mudança do Vaticano II. Mas, por conta da nostalgia, os tradicionalistas, muitas vezes eles olham para a igreja lá de trás. Não, a igreja era boa antes do Vaticano II. Tem católico romano aí dizendo que o Vaticano II é um falso concílio. Não é difícil você ver os sede vacantes. A gente poderia falar muito sobre eles, mas para não perder o fio da meada, exemplo de uma doutrina que o Vaticano II revisou. A visão que a Igreja Católica tem sobre os protestantes. O Vaticano II introduziu uma visão segundo a qual nós protestantes somos irmãos separados dos católicos. Então, se algum católico um dia quiser falar, você é herege e tudo mais, você fala, não. Nós somos irmãos separados. Segunda, a Igreja Católica, esse ponto aqui é um ponto assim, que pouca gente dá atenção a isso, tá? Eu vou aprofundar mais à frente. Mas é um ponto central de mudança no catecismo católico e na Igreja Católica como um todo, de antes do Vaticano II para depois do Vaticano II. A Igreja Católica, ela diz explicitamente que há elementos de santificação fora da Igreja Católica. E, gente, quando eu estou falando isso aqui, eu estou dizendo que existem meios de santificação dentro das igrejas protestantes e até fora delas. E essa é a teologia católica de hoje. É uma teologia ecumênica, no pior sentido dessa palavra. É ecumênica a ponto de envolver protestantes, de envolver ortodoxos, envolver igrejas orientais e até envolver outras religiões. Quando você vê o Papa Francisco, naquela conferência que teve num país, não lembro qual, e ele fala que todas as religiões levam até Deus, aquilo foi uma fala que chocou. Eu nem trouxe aqui para me pautar mais naquilo que é menos polemista. Mas isso é fato, está na internet, todo mundo pode ver. O Papa Francisco diz, né, que todas as religiões dizem até Deus, levam até Deus. Ele está seguindo o espírito do Vaticano II. Isso é a Igreja Católica, gente. A Igreja Católica é isso, não é o que os apologistas vendem. E a salvação, ela pode acontecer fora da comunhão com Roma. Isso aqui é a antítese do que a Igreja de Roma defendeu antes do Vaticano II. Antes do Vaticano II, existem documentos oficiais da Igreja de Roma que dizem que protestantes vão todos para o inferno. Há anátemas para quem diz que há possibilidade da salvação de protestantes. Isso aqui é documentos oficiais da Igreja Católica, não é a opinião de um teólogo privado, não. Olha o que a Igreja Católica diz hoje. Algo muito diferente. Há uma mudança profunda de perspectiva. As posições católicas, elas evoluíram significativamente desde o Vaticano II. O que antes era visto como heresia, vejam bem, é agora reconhecido como uma comunidade cristã legítima. Essa transformação não significa abandono da doutrina católica, mas uma nova forma de encarar os irmãos separados. Então a Igreja Católica, ela não deixou de ser a Igreja Católica, no pior sentido que ela é. Ela continua sendo nossa adversária. Como diz Martin Lloyd-Jones, a Igreja Católica Romana é a obra-prima de Satanás. Por que ela é a obra-prima de Satanás? Porque ela afirma a verdade, mas acrescenta a mentira. Então, o grande problema de Roma não é necessariamente o que ela afirma,
mas é o que ela acrescenta à verdade. E hoje o que a gente vê é uma igreja católica romana, como diz o apologeta Leonardo de Quirico, que ela enfatiza muito mais o seu lado católico do que o seu lado romano. A igreja antes do Vaticano II, ela enfatizava mais o lado romano. Você tem que estar em comunhão com Roma para você ser salvo, do que o lado católico. A igreja continua a mesma adversária a ser confrontada. Mas agora ela mudou. Ela teve uma reformulação que coloca em xeque a sua própria pretensão de ser uma igreja infalível. Porque o católico romano, vamos lembrar, ele tem 3 pilares: a escritura, a tradição e o magistério. E o magistério interpreta a tradição e a escritura. O magistério, ele precisa ser infalível. E o que a gente vê é um magistério infalível se contradizendo. Porque lá atrás disse, protestante é herege. E hoje a coisa mudou. Hoje o protestante é irmão em Cristo. E a gente vai aprofundar isso. Eu trouxe aqui uma citação do Catecismo Católico. Esse Catecismo Católico é um livrinho amarelo, que tem papista que não gosta muito dele, né? Mas ele foi promulgado sobre o pontificado do João Paulo II. E ele diz assim, e quem organizou esse catecismo foi o Joseph Ratzinger, que veio a ser o Bento XVI. O Bento XVI, que até hoje eu não sei porquê, tradicionalistas gostam, né? Quando eu vejo tradicionalista gostando do Bento XVI, eu tenho vontade de rir, porque o Bento XVI, assim, ele foi um cara extremamente ecumênico, embora não tão descarado contra o Francisco. E o Joseph Ratzinger, foi o cara responsável pela organização disso aqui. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Os que nascem em comunidades protestantes vivem a fé de Cristo e não podem ser acusados do pecado da divisão. Então, o católico não pode chegar para o Vitão, que é protestante, e falar: pô, Vitão, você é um sectário. Ele não pode ser acusado de ter dividido a igreja. A Igreja Católica abraça-os com respeito e caridade fraterna. Olha só que coisa, gente. A Igreja Católica nos abraça, reconhecendo-os como irmãos no Senhor, justificados pela fé recebida no batismo, incorporados em Cristo. Então, nós somos irmãos. Nosso batismo é reconhecido como válido pela Igreja Católica. E devemos ser considerados cristãos, de maneira legítima. Mas a coisa fica mais feia. Aqui é o ponto que eu quero aprofundar. Olha o que o Catecismo diz. Isso aqui é uma citação que muita gente passa batido por ela. É dito que existem fora das fronteiras visíveis da Igreja Católica muitos elementos de santificação e de verdade. A palavra de Deus escrita, a vida da graça, a fé, a esperança e a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude da graça e da verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos estes bens provêm de Cristo e a Ele conduzem e por si mesmos reclamam a unidade católica. Quando o Catecismo diz que existem meios de santificação fora da Igreja Católica, como é explicado abaixo, ele está simplesmente dizendo que você pode ser salvo fora da Igreja Católica. E há meios para isso. A palavra de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. Então você, a gente pode ser salvo fora da Igreja Católica. Hoje isso é perfeitamente possível. À luz disso, você pode perguntar para o católico: pô, mas se eu estou na igreja protestante, eu posso ser salvo aqui, para que eu vou para a igreja católica? Isso aqui é um documento ecumênico da Igreja Católica, que foi escrito em 1964. Diz assim: de fato, as discrepâncias que de vários modos existem entre eles, nos casos protestantes da Igreja Católica, quer em questões doutrinais e às vezes também disciplinares, quer acerca da estrutura da Igreja, criam não poucos obstáculos, por vezes muito graves, à plena comunhão eclesiástica. O movimento ecumênico visa superar estes obstáculos. No entanto, os justificados no batismo pela fé são incorporados a Cristo e, por isso, com o direito, se honram com o nome de cristãos e juntamente são reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Então aqui é dito, um documento ecumênico, que há um movimento dentro da Igreja Católica deliberadamente disposto a superar
a divisão que existe entre nós e eles. Então a Igreja Católica hoje, embora reconheça que há discrepâncias teológicas entre nós e eles, nos abraça como irmãos do Senhor. Logo, quando esses apologistas católicos ficam chamando a gente de herege, ficam falando que nós somos filhos de Lutero, serpentes, como eu já ouvi muitas vezes, eles estão contra o que a própria igreja deles, que supostamente é infalível, diz. Eu também preciso falar de uma declaração conjunta da Igreja Católica com a Federação de Igrejas Luteranas, que aconteceu em 1999, no pontificado de João Paulo II também. E aqui tem uma foto do Papa Francisco cumprimentando o secretário-geral da Federação Luterana. Isso aqui é uma foto mais recente, tá? Salvo engano, essa foto é de 2016. Mas houve uma confissão de fé conjunta entre luteranos e católicos. Isso aconteceu muito mediante os esforços do Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, que a galera fala que é tradicionalista. E olha o que é dito nessa confissão. Eu peguei um trecho pequeno. Confessamos juntos que os pecadores são justificados pela fé na ação salvadora de Deus em Cristo. Pela ação do Espírito Santo no batismo, eles recebem o dom da salvação, que constitui o fundamento de toda a vida cristã. Eles depositam sua confiança na graciosa promessa de Deus pela fé justificadora, que inclui a esperança em Deus e o amor por Ele. Tal fé é ativa no amor, e, portanto, o cristão não pode e não deve permanecer sem obras. Mas tudo que precede ou sucede o dom gratuito da fé do justificado não é o fundamento da justificação, nem a merece. Essa confissão conjunta de católicos e luteranos, nós podemos fazer críticas a ela. Nós podemos dizer que os luteranos não deveriam ter tido esse tipo de união com o catolicismo romano, mas aqui não é o ponto que eu quero trazer. O ponto que eu quero trazer é que a Igreja Católica Romana hoje, ela admite oficialmente a justificação apenas pela fé. Isso é uma coisa interessante, né? Porque você vê ainda hoje os apologistas católicos falando que a justificação pela fé é nominalismo, a justificação pela fé é um erro, exclui as obras. Hoje a Igreja Católica admite a justificação apenas pela fé. Significa que ela pensa exatamente igual aos protestantes? Não. Razão pela qual isso aqui também é um perigo, tá? A Igreja Católica hoje, na sua postura ecumênica de abraçar protestantes, é um perigo. Mas ela contradiz a apologética que faz barulho na internet. Os católicos que estão seguindo o Papa Francisco, que estão seguindo o Leão XIV, né, que é o atual Papa, eles não estão preocupados em brigar com a gente. Eles não estão preocupados em tirar pessoas das nossas igrejas para as igrejas deles. Agora, a apologética que quer isso, ela está na contramão da direção que a Igreja de Roma tem ido. O que a igreja ensina hoje? Ali tem uma foto do Papa Leão XIV. Em suma, o batismo protestante é válido. A Escritura ela é reconhecida como palavra de Deus, como sempre foi reconhecido, né? Isso aqui não é uma inovação, mas é um meio de santificação legítimo que nós temos às nossas mãos. Você tem o Espírito Santo atuando fora das fronteiras da Igreja Católica. Isso aqui é um ponto, assim, gente, que eu não sei como é que os tradicionalistas engolem isso. Alguns talvez sejam ignorantes, né? Mas outros simplesmente vão jogar isso aqui para debaixo do tapete, porque eles estão preocupados com uma narrativa. A Igreja Católica, para vocês terem uma ideia, ela não tem uma resposta de como que os elementos de santificação eles se dão fora das fronteiras de Roma. Porque um ponto fundamental na teologia católica é que a Igreja de Roma, a Igreja Católica Romana, melhor dizendo, ela é o sustentáculo da Igreja de Cristo. Então é como se o fundamento estivesse em Roma. Mas Roma, de alguma maneira providencial, que os teólogos católicos não sabem explicar, tem a sua graça irradiada para outras igrejas que não estão em comunhão com ela. É um negócio muito doido, né? Se você for parar para pensar. Você pode tentar torcer, explicar, inventar algumas explicações mirabolantes, mas simplesmente nenhuma tem consistência. E, gente, assim, esse ponto aqui é muito importante, porque a base do erro do catolicismo romano se baseia no papado. O que faz um católico ser católico romano? Há apologistas protestantes, como o Andrés Messner, que é um baita apologista espanhol,
que ele diz que a grande divergência entre a Igreja Católica e o protestantismo é a questão da justificação. Eu entendo que nós temos uma divergência muito grande com a Igreja de Roma no tocante à questão da salvação, à questão da justificação. Eu concordo com ele. Mas existe um elemento que distingue o católico romano em relação ao protestante, que é a Cátedra de Roma. Não existe catolicismo romano sem Papa. Então, a principal doutrina que a Igreja Católica Romana tem, que precisa ser negada por nós, enquanto o que caracteriza o católico romano como católico romano é o papado. E o que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: a Igreja de Roma tem mudado até mesmo a sua visão sobre o papado. Isso aqui é uma coisa que você não vai ver os apologistas católicos falando, tá? Porque você ainda hoje vai pegar o catecismo católico e vai ver lá dito que o Papa é cabeça da igreja, é vigário de Cristo. Não estou negando que o catecismo fale que o Papa é vigário de Cristo. Mas dentro da Igreja Católica já se tem uma compreensão do papado totalmente diferente. Isso não é de hoje. Isso vem de muito tempo. Hoje, todos os eruditos católicos romanos entendem que a igreja primitiva ela não tinha papa. Que papado é um desenvolvimento histórico. Os eruditos católicos romanos, eles sabem que a igreja primitiva era uma igreja na qual existia diversidade eclesial. Ou seja, você não tinha várias igrejas sobre a Cátedra de Roma. A gente vê isso na Bíblia, irmãos. Se você ler o livro de Atos, as igrejas elas estavam todas sobre a Cátedra de Roma? Não estavam, não existe nenhuma sombra de evidência bíblica que aponte para Roma sobre as outras igrejas. E hoje, toda a erudição católica sabe disso, reconhece isso e fala isso, como eu vou mostrar o seguinte. Há um reconhecimento da parte de Roma que o formato papal de governo eclesiástico ele surge progressivamente. Vou fazer aqui uma pequena menção ao cardeal Newman. Não sei se alguns aqui já ouviram falar. O cardeal Newman foi um cardeal católico que ele desenvolveu a ideia do desenvolvimento de doutrina. A ideia de que a doutrina católica ela é desenvolvida ao longo dos séculos. Ela não nasce pronta. Hoje é uma chave para você entender a teologia católica romana, que a Igreja de Roma utiliza, porque não tem como você falar hoje, à luz das evidências históricas, que existia papado na Igreja primitiva. E aqui eu vou trazer algumas citações. Olha o que eruditos católicos reconhecem. Yves Congar, que foi um teólogo dominicano e cardeal francês, diz o seguinte sobre a passagem de Mateus 16, do verso 16 a 19. Essa passagem é precisamente aquela passagem em que Cristo diz para o apóstolo Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Olha o que o Yves Congar, um cardeal católico, diz sobre essa passagem, que é uma passagem que o catecismo da Igreja Católica reconhece como a base para o papado. Olha o que ele diz, um cardeal: Às vezes aconteceu que alguns padres entendiam a passagem de uma maneira que não está de acordo com o ensinamento da igreja mais tarde. Exceto em Roma, essa passagem não foi aplicada pelos padres para o primado papal. Isso aqui é um historiador de peso. Isso aqui não é qualquer palpiteiro. É alguém que dedicou a vida a estudar questões concernentes ao desenvolvimento do papado. Ele está reconhecendo que a passagem em que Jesus diz para o apóstolo Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não foi interpretada como uma base para o papado. A maioria dos pais da igreja não interpretou aquela passagem como um fundamento para você entender que Pedro era sequer a pedra. Aquela passagem foi entendida pela maior parte dos pais da igreja como se aplicando ou a afirmação de Pedro: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo, ou ao próprio Cristo. A minha interpretação que eu tenho dessa passagem, inclusive, que tem base na patrística muito mais do que a interpretação do papismo, é de que é a afirmação de Pedro, de que Cristo, que Jesus é o Cristo, filho de Deus vivo. Essa afirmação é a base da igreja.
E pais da igreja interpretaram dessa maneira, em sua maioria. Alguns vão dizer que a pedra era o próprio Cristo, que não é muito diferente. Você tem a afirmação de que o Cristo é o Filho do Deus vivo, Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e a pedra é o próprio Cristo, não tem nenhuma contradição. As coisas são plenamente conciliáveis. Mas agora, você falar que a pedra é Pedro, foi uma interpretação minoritária dentro dos pais da igreja. Alguns pais da igreja interpretaram dessa forma. Mas a coisa piora para os papistas. Porque você interpretar que Pedro é a pedra, não quer dizer que por ele ser a pedra, o papado se dê da forma que Roma diz que é. Olha o que diz Klaus Schatz. Klaus Schatz é provavelmente o maior historiador do papado que já existiu. Eu já ouvi isso aqui da boca até de apologistas católicos, bem belicosos da internet. Não, para mim, historiador sobre o papado bom é o Klaus Schatz. Olha o que o Klaus Schatz diz na sua obra The Papal Primacy. Se perguntássemos se a igreja primitiva estava ciente, após a morte de Pedro, de que a sua autoridade tinha passado para o próximo bispo de Roma, a questão colocada nesses termos deve certamente ser dada uma resposta negativa. O Schatz está dizendo basicamente o seguinte: se você chegasse para um cristão primitivo, um cristão da igreja primitiva, se a autoridade de Pedro ia passar para o sucessor de Pedro, ele ia te dizer que não. Porque a ideia de sucessão apostólica, da forma que Roma crê, foi desenvolvida a posteriori. E olha o que ele diz, a coisa piora. Se alguém tivesse perguntado a um cristão do ano de 100, 200 ou mesmo 300 se o bispo de Roma era a cabeça de todos os cristãos, ele ou ela certamente teria dito que não. Então a gente vê aqui a erudição católica, né? O Klaus Schatz, ele era um sacerdote católico, ele não era qualquer um, era um teólogo de peso, estudioso da igreja, falando que não tinha papado nos primeiros séculos. E como é que fica a narrativa da apologética católica? E agora, gente, caminhando para o final, a gente vai abordar o núcleo do problema. Qual que é o núcleo do problema do papismo? E o papismo, eu gosto sempre de falar que, embora ele tenha mudado, a sua essência permanece a mesma. O erro essencial do papismo permanece. Há uma contradição entre o que a apologética de internet diz e o que o catolicismo real professa. Mas o erro permanece o mesmo e nós, enquanto cristãos, devemos estar preparados para respondê-lo. A Igreja de Roma diz que acredita no tripé. Diz que acredita que o magistério, a tradição e a escritura estão em pé de igualdade. Os três são autoridades absolutas. Mas na prática, o que a gente vê é algo mais parecido com aquilo ali. Você tem o magistério infalível no topo. Você tem a tradição apostólica e a escritura sagrada. A escritura sagrada, para o catolicismo romano, não é autossuficiente. Ela não é autoatestada, como João Calvino a descreveu. Ela precisa que a igreja diga quais são os livros que estão na Bíblia. Ela precisa ser interpretada pelo magistério. Isso tem consequências práticas. O modo de pensar católico romano tem algumas consequências que a gente precisa levar em consideração para lidar com esse fenômeno. Primeiro, o fiel comum não pode ler a escritura de modo autônomo. Então, assim, você enquanto um fiel comum, não pode pegar a Bíblia e ler de maneira autônoma. A gente precisa, o católico ele precisa da interpretação do magistério. O magistério elimina completamente o atributo da perspicuidade das Escrituras. Nós entendemos que a Escritura Sagrada ela tem atributos, e um desses atributos é a perspicuidade, como está na nossa Confissão de Fé de Westminster. Que a Escritura ela é clara naquilo que é essencial para a salvação e para a santificação. De maneira que até os mais indoutos conseguem ler e entender. Porque é o Espírito Santo que nos assessora na leitura das Escrituras. É claro que existem assuntos na Escritura que não são tão claros. A própria confissão vai dizer que os assuntos da Escritura não são igualmente claros.
há assuntos mais obscuros. Os assuntos obscuros, as passagens mais obscuras têm que ser interpretadas à luz das passagens mais claras. Mas esse exercício dentro do protestantismo pode ser feito pelo fiel. No catolicismo não. A Bíblia perde força. Você pode ver que a esmagadora maioria dos católicos não lê a Bíblia. Não se interessa pela Bíblia. Porque como você vai ler a Bíblia se você precisa de um magistério? Segundo, a interpretação correta é definida pela igreja. Então, se você é católico, você tem que ficar com a interpretação da igreja. O que a igreja falar, acabou. Eu lembro muito de uma fala do Inácio de Loyola, que ele diz o seguinte: se eu vejo branco e a igreja fala que é preto, acabou. É o que a igreja falou. A igreja é uma autoridade absoluta. E ali, como eu já adiantei, você tem uma negação da perspicuidade das Escrituras, da clareza das Escrituras, em outras palavras. Como se Deus não pudesse se comunicar plenamente através da sua própria palavra. E a gente vê no catolicismo romano que eles procuram resolver um problema criando um problema muito maior. Porque beleza, se eu tenho um magistério para interpretar a Bíblia, quem me garante que eu entendi o que o magistério falou? Quantos documentos da Igreja Católica são suscetíveis a infinitas interpretações? Então Roma, longe de eliminar as divergências teológicas, ela acaba as multiplicando, acaba as levando para um lado muito mais problemático. Porque a Escritura Sagrada é um cânon fechado. A revelação está completa. Como diz a CFW no capítulo 1, no parágrafo 1. Cessaram os antigos modos de revelação. Ou seja, o cânon fechou. A revelação infalível cessou. Agora, a Igreja Católica não. A Igreja Católica, ela tem uma revelação incessante. Você tem uma tradição viva, você tem um magistério vivo. E quem que interpreta esse magistério? E quando o magistério diz uma coisa há 100 anos atrás e hoje diz outra? E quando o magistério disse lá atrás que os protestantes vão tudo para o inferno e hoje diz que os protestantes são irmãos separados, que eles podem ser salvos? Quem que está certo? O Papa lá de trás ou o Papa da frente? Então, aquilo que a Igreja de Roma diz resolver, ela não resolve. E ela cria um novo problema. Um problema de natureza epistemológica. Se a igreja é intérprete infalível, então a autoridade última não é a Escritura, mas a igreja que se torna a norma de interpretação. Na prática, o sistema romano não é Escritura, mas tradição, mas Escritura sob a autoridade da igreja. Para a Igreja Católica, tanto a Escritura quanto os pais da igreja são um patrimônio dela, são um tesouro dela. Ela pode interpretar tanto a Escritura quanto a própria tradição como ela quiser. Ela pode falar para você, é isso, e você tem que acatar. Logo, concluindo tudo que eu posso dizer aqui, gente, ser um católico romano do ponto de vista intelectual é um suicídio. O Fernando Casanova, que foi um grande apologeta latino, salvo engano, ele é de Porto Rico. Ele foi um grande apologista católico, era antiprotestante, e, salvo engano, há 2 anos atrás, ele se converteu ao luteranismo. Saiu do catolicismo romano e foi para o luteranismo. Ele falou: ser católico romano é um suicídio intelectual. Porque se você pegar o que a Igreja de Roma de fato acredita e procurar consistência intelectual naquilo, você não encontra. Tanto que você pode ter certeza, muita gente que hoje está dentro da Igreja Católica, como eruditos, como pessoas que fazem teologia de alto nível, elas nem acreditam em boa parte dos dogmas católicos, que sabem que eles foram desenvolvidos com o tempo, que sabem que a igreja mudou em muita coisa lá atrás era de um jeito, hoje é de outro, amanhã vai ser de outro. Como uma vez perguntaram para o C.S. Lewis, que é um pensador cristão aí que muita gente gosta, né? Quando a gente lê os livros do C.S. Lewis, eu também li bastante coisa do C.S. Lewis. Aí perguntaram para o C.S. Lewis o seguinte: pô, C.S. Lewis, por que você não vira católico, cara? O C.S. Lewis tinha umas ideias assim bem próximas do catolicismo, né? Ele acreditava em purgatório, ele tinha umas crenças meio esquisitas. Já fiz vídeo sobre ele também, né? Sobre as heresias que ele disse, né? Porque ele disse muitas heresias.
lamentavelmente. Mais uma vez perguntaram para o C.S. Lewis o seguinte: C.S. Lewis, por que você não vira católico? E ele deu uma resposta muito boa. Ele falou: sabe por que eu não viro católico? Aqui, com outras palavras. Porque se eu aderir ao catolicismo, eu não estou aderindo só ao que ele diz hoje. Eu estou aderindo ao que ele vai dizer daqui a 100 anos. E como é que eu vou saber o que eu estou comprando? Ser católico romano é você aceitar um cheque em branco. Você não sabe o que você está aceitando. Se daqui a 100 anos a Igreja Católica ela permitir os LGBT, que garantia eu tenho? Eu não sei o que ela vai permitir daqui a muito tempo. A Igreja Católica ela pode mudar. E eu brinco, né? A Igreja Católica ela é igual aquela música do Raul Seixas, né? Uma metamorfose ambulante. Ela está sempre mudando. Isso não é só o Vaticano II. Aqui a gente focou no Vaticano II por conta do tempo. Mas a Igreja Católica ela mudou muito. A própria doutrina da infalibilidade papal, ela é uma contradição com o que a Igreja Católica era. Porque era uma igreja conciliarista, de repente tornou o Papa infalível. E tornar o Papa infalível foi um tiro no pé enorme da Igreja de Roma. E a gente pode, se a gente for voltar historicamente, a gente vai pegar muitas contradições, muitos problemas na história do romanismo. Eita, acho que saiu ali, né? Mas assim, irmãos, para a gente fechar, né, a exortação final é a seguinte: a resposta ao avanço da apologética romanista não é superficialidade protestante, mas um retorno profundo às Escrituras, à teologia histórica reformada e a vida da igreja local fiel. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é retornar às Escrituras. Nós podemos usar os pais da igreja para argumentar. Eu uso muitas vezes os pais da igreja nas minhas argumentações contra os papistas. Muitas vezes eu apelo à tradição, apelo até ao que católicos falaram. Mas a nossa defesa deve vir sobretudo da Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada se basta. Se você conhecer profundamente as Escrituras, você não vai virar católico, você nunca vai balançar para o catolicismo. Porque a Escritura Sagrada ela é explícita em condenar tudo o que Roma sustenta de diferente do que nós cremos. Veneração a santos, purgatório, o que mais que a Igreja de Roma sustenta, né? Tanta coisa, né? Vamos pensando aí, ó, purgatório, deixa eu ver aqui a transubstanciação, né? Você vê o papado, você não vê nada disso na Escritura. A Escritura, ela é a maior forma de apologética contra Roma. Mas agora, não tenho isso como uma fala simplista. Eu entendo que é necessário mais do que simplesmente ler a Escritura. A leitura da Escritura é a base, mas nós precisamos nos retomar a confessionalidade. Presta aí, então, os dois. Isso aqui, ó, gente, é algo que vocês têm que ler, né? Vocês têm que ler, se aprimorar nisso aqui, ó. As 3 formas de unidade. Se você tem um conhecimento bom das confissões de fé, dos símbolos de fé presbiteriano, você já está muito bem munido para lidar com o papismo. Mas muito bem munido mesmo. Muitos argumentos papistas são quebrados lendo a Confissão de Fé de Westminster. Ó, tá aqui a Confissão de Fé de Westminster, né? Aqui tá a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Se você ler isso aqui, você está muito bem munido contra o papismo. E se aprofundar no que os nossos pais disseram, como João Calvino, como Turretin, nós temos que ler esses grandes homens e entender que a maioria, a esmagadora maioria dos argumentos que os papistas usam contra nós, já foram respondidos por Calvino. Eu lembro quando eu li Calvino, há 10 anos atrás, eu nem era assim, teologicamente calvinista. Eu era olavista na época. Gostava do Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho falava mal do Calvino, falava que Calvino era um ditador, falava que Lutero criou a modernidade. E de repente eu falei assim, não, já que esse cara é tão ruim assim, eu tenho que ver se ele é ruim mesmo, né? Porque é uma coisa legítima que as pessoas não têm, sabe? De querer ir ver o outro lado. Muita gente ouve o que os apologistas católicos dizem e compra a narrativa muito fácil. Falta aquele ceticismo bom. A gente precisa ter um ceticismo bom. A gente não tem que ser cético em relação à Bíblia. Mas em relação a todo o resto, sim. A gente tem que confiar na Bíblia. Eu vivo falando isso, né? Eu sou igual Tomé no que toca tudo, menos a Bíblia.
O que a Bíblia é a autoridade infalível, cara. Agora, as pessoas vêm para cima de mim com ciência, com não sei o quê, com vários argumentos. Cara, aí eu não vou acreditar. Eu não sou impressionável a ponto de comprar qualquer argumento. Mas as pessoas hoje, infelizmente, elas são assim, né? Quem vem com um argumento contrário, você vem e compra aquele argumento contrário. E nós, enquanto protestantes, precisamos voltar para a nossa tradição protestante. Precisamos ler os símbolos de fé, ler os reformadores. E voltando aqui para o ponto que eu estava falando, eu peguei João Calvino para ler, querendo refutar aquilo, querendo falar que aquilo está errado e tal. E eu fiquei encantado, cara. Muitos argumentos que os papistas usam, Calvino responde lá de maneira brilhante, de maneira incontestável. Calvino vai explicar que a Escritura Sagrada é autoatestada. Ele vai criticar a fé implícita dos católicos romanos. Você vê por que os católicos romanos são, via de regra, ignorantes. A esmagadora maioria dos católicos romanos são ignorantes. E a palavra ignorante, eu sei que às vezes ela pode ser levada para um lado muito ofensivo, mas é ignorante no sentido literal mesmo, de ignorar, de não conhecer. Eles não conhecem teologia, eles não conhecem o que a própria igreja diz. Por quê? Porque existe um negócio no catolicismo chamado fé implícita. Se você pergunta para o católico o que ele acredita, ele simplesmente fala o seguinte: eu acredito no que diz a Santa Igreja. Tá ok, muito fácil você falar isso, né? Pergunta para o católico: o que você acredita? Acredito no que a Santa Igreja diz. Calvino vai combater isso aí, vai criticar isso aí, vai falar que esse negócio de fé implícita não existe. A fé é necessariamente explícita. Então, o que a Reforma Protestante fez? Ela incentivou o estudo, incentivou a erudição. O que a Reforma Protestante fez na educação não teve nenhum outro paralelo na história do Ocidente. Então, a gente tem que começar a estudar a teologia, começar a mergulhar nos pais da igreja. Mergulhar nos reformadores, mergulhar naqueles que produziram a nossa teologia. Nós temos que beber do que João Calvino, do que outros escreveram contra o papismo. Porque há muita coisa boa. Se você pega Turretin muitas vezes responde a argumentos mais sofisticados até que a Igreja de Roma tem. E com isso a gente se fortalece, a gente se robustece teologicamente para lidar com os argumentos de Roma. E por fim, a vida da igreja local fiel. Isso é uma coisa muito importante. Eu às vezes recebo umas perguntas, reverendo, na caixinha de perguntas do Instagram. Nem me pergunta: Gabriel, o que eu tenho que fazer, cara? Eu tenho problema tal. E eu falo para as pessoas, e não é por mal, eu não sou pastor. As redes, elas têm um papel, elas têm uma importância. Eu aprendi muitas coisas boas através das redes, mas a gente precisa cultivar a vida na igreja local. A gente tem que ir na igreja, a gente tem que criar laços com os irmãos da igreja, a gente tem que estar inserido na comunidade de fé, tem que aprender com os nossos irmãos na fé, ensinar a eles, estar em interação direta com eles. Isso é muito importante. Então é aí, meus amados irmãos, que a gente lida com essa apologética católica romana. Primeiro, retornando às Escrituras, que é nosso fundamento, é a nossa regra de fé e prática, que é infalível. Segundo, nos aprofundando na teologia protestante histórica. Vamos nos aprofundar na nossa tradição. A tradição reformada tem excelentes expoentes para você lidar com a Igreja de Roma. E por último, cultivando a vida na igreja local. Vamos aprimorar nossos laços, vamos fortalecer o nosso vínculo com a igreja local, que é muito importante. Por fim, gente, não menos importante, gostaria de trazer aqui algumas indicações, Segura aí para mim, Vitão, por favor. Eu pego o meu também para não me confundir. Isso, valeu. Aqui eu trouxe alguns livros, vocês podem ver que são relativamente muitos. Aqui são livros que tocam de vários assuntos relacionados ao papismo. Aqui a gente falou do papismo de uma forma bem geral, focando na apologética romanista. Mas os livros que eu vou trazer aqui como indicação, o primeiro deles é esse aqui, Inovações da Igreja Católica Romana, do Carlos Coaletti. Esse aqui é um livro que ele vai explicar que a Igreja Católica Romana, longe de ser uma igreja que preserva a tradição apostólica, é uma igreja cheia de inovações. Tudo que a Igreja de Roma sustenta, que é diferente do que nós protestantes acreditamos, é inovação. O papado é uma inovação. A Imaculada Conceição de Maria é uma inovação.
O purgatório é uma inovação. Muita coisa que a Igreja de Roma sustenta é inovação. O Carlos Coletti, ele vai mostrar isso, uma abordagem histórica. Vai mencionar a história da igreja, vai mencionar os pais da igreja, vai fazer um trabalho primoroso aqui. O próximo livro que eu tenho é um livro que ele é dedicado à questão da transubstanciação. Esse é um assunto que eu gosto muito, por isso eu tenho um vídeo no meu canal, que é um livro escrito por Peter Martin Vermigli. Peter Martin Vermigli foi um escolástico reformado e ele se dedicou muito ao tema da Eucaristia, que é um tema que eu gosto muito também, eu sou apaixonado por esse tema. E a palavra Eucaristia significa ações de graças, né? E é um assunto que muitas vezes nós presbiterianos não damos muita importância. Mas o que eu preciso trazer aqui é que, para fins apologéticos contra a visão católica romana da ceia, que vai admitir a transubstanciação, Peter Martin Vermigli faz um trabalho primoroso. Ele vai mostrar que a transubstanciação ela não tem base bíblica, ela não tem base na patrística e não tem base nem na filosofia de Aristóteles. Então, para quem gosta de sacramentologia, quem se interessa pelo tema, eu recomendo fortemente esse livro, que foi publicado pela João Calvino Publicações. Essa obra aqui é uma obra magistral, para você tanto entender a posição presbiteriana sobre a Eucaristia, sobre a ceia, quanto para você responder à heresia da transubstanciação, porque a transubstanciação é uma heresia, tá? E uma heresia grave. A transubstanciação, para quem não está por dentro, só dando um panorama geral, é a concepção de que o pão na Eucaristia católica, ele se transforma no corpo de Cristo. A substância do pão, sendo mais acurado filosoficamente falando, se torna a substância do corpo de Cristo. Enquanto os acidentes do pão, a cor, a textura, o gosto, se mantêm. Então a transubstanciação é uma mudança de substância em detrimento dos acidentes. Os acidentes se mantêm os mesmos enquanto a substância muda. E o Peter Martin Vermigli vai mostrar que isso aí é uma completa aberração, uma abominação. E para vocês terem uma ideia, né, um dos pontos que me afastou de Roma, na época que eu era olavista, foi a transubstanciação. Eu não tinha argumentos tão bons quanto os do Vermigli, mas eu já tinha um certo apreço pela filosofia de Aristóteles, e com o que eu sabia de Aristóteles na época, que não era muito também, eu já vi que a transubstanciação é um absurdo. Mas vamos para o próximo, né? Esse aqui é um livro do James White. James White é um excelente apologista contra o catolicismo romano. Ele segue a apologética do Dr. Cornélio Van Til, que é a apologética que eu também sigo. O Dr. Cornélio Van Til, para quem não conhece, foi um grande teólogo e filósofo que ele fez um trabalho magistral de desenvolver uma abordagem apologética distintamente reformada, amparada na Confissão de Fé de Westminster. E o James White, embora seja batista, ele segue a abordagem do Dr. Cornélio Van Til, e ele tem livros muito bons contra o catolicismo romano. Esse é um deles, A Controvérsia Católica, aí que foi publicado pela editora Pronobis. Esse aqui é um livro, gente, que é engraçado, né? Porque é um livro publicado pelo Centro Dom Bosco. O Centro Dom Bosco é um dos maiores centros antiprotestantes que a apologética católica tem. Né? Então, esse aqui é um livro publicado por uma editora antiprotestante. Mas por que eu estou indicando ele? Porque ele é um livro escrito por um católico criticando os erros do catecismo católico. Então é muito engraçado, né? Para vocês verem como que o que eu falo é verdade. Isso aqui é um livro escrito por um tradicionalista criticando o catecismo católico. Ou seja, quem o cara pensa que é, né? Criticando o magistério infalível. Mas é muito interessante os argumentos que ele usa, que ele vai mostrar várias contradições do que a Igreja Católica defendia e o que ela acredita hoje. Ele vai mostrar que existem contradições insolúveis. Ele vai propor aqui uma revisão do catecismo. Então aqui, para quem quiser se aprofundar nessa questão das contradições do catecismo católico, com o que a Igreja Católica sustentava lá atrás, é uma boa pedida. Temos aqui outro livro do James White. Esse aqui é um livro sobre Maria. A Igreja Católica fala muito de Maria, né? Mas a Maria que eles veneram, na verdade adoram, não é Maria bíblica. É uma deusa pagã. A Maria bíblica é uma mulher completamente diferente dessa que os papistas adoram, idolatram. E o James White vai mostrar isso aqui, nesse livrinho aqui. Aqui eu trouxe também um livro, gente, que ele é um pouco menor, né? É um livro, assim, para quem
que é uma introdução rápida no tema, é um livro do Michael Horton, chamado Evangélicos e Católicos e os Obstáculos à Unidade. O Michael Horton aqui ele vai fazer uma crítica à união entre protestantes e católicos, porque hoje a Igreja de Roma ela é diferente do que esses apologistas papistas de internet fazem parecer. Ela quer nos abraçar, ela quer nos acolher, ela quer realmente se aproximar da gente. E há um perigo nisso. Eu não consegui aprofundar aqui porque o tema era apologética católica. Mas o Michael Horton ele vai mostrar que ainda existe um abismo intransponível entre nós e os papistas. Nós não podemos desconsiderar isso. Não é porque o Francisco era um papa gente boa, né? Um papa bonzinho, né? Não é porque o Leão XIV é um velhinho do bem, que a gente deve deixar de entender a Igreja Católica como um desafio para nós e como uma igreja que tem uma teologia herética. Tem esse livro aqui também, gente. Esse aqui é um livro que eu gosto muito dele. É um livro do Kevin Van Hooser. Kevin Van Hooser ele é um grande teólogo. Eu não sei se ele é americano ou se ele é holandês. Agora eu me esqueci disso. Né? Mas ele tem um livro que ele vai fazer uma defesa dos dogmas da Reforma Protestante, os 5 solas. Ele vai mostrar como que os 5 solas da Reforma são ainda relevantes hoje e devem ser afirmados, a despeito da crítica de muitos católicos. Os católicos eles vão falar que nós somos divididos, que tem um monte de protestante por aí, um monte de igreja, e o Kevin Van Hooser ele vai dar uma defesa muito madura aqui do protestantismo, e vai mostrar que os 5 solas, eles são um caminho para uma unidade cristã, diferente do que os papistas sugerem. Tem esse livro aqui também, ó, do Leonardo de Quirico. Esse livro aqui é um livro mais voltado para o evangelismo. Então você quer evangelizar católicos. Você é do tipo que não está tão engajado em debates intelectuais, mas está preocupado em evangelizar católicos. Esse aqui é um livro do Leonardo de Quirico, que se chama Boa Conversa com um Amigo Católico. É um livro simples, é um livro que ele tem um teor apologético, ele vai procurar responder aos argumentos católicos contra nós, vai procurar lidar com o catolicismo como um todo, mas de uma forma mais pastoral, mais evangelical. Então, mais evangelística, melhor dizendo. Então aqui fica como sugestão também. Tem esse outro livro do Leonardo de Quirico, esse aqui já é um livro mais acadêmico, né? Um livro mais que vai lidar mais com argumentos intelectuais mesmo, que se chama Mesmas Palavras, Universos Distintos. O Leonardo de Quirico vai aqui abrir nossos olhos para o fato de que, embora a Igreja Católica ela com frequência use os mesmos termos que nós protestantes, por exemplo, eu falei da confissão conjunta da justificação pela fé. Falei que os luteranos e os católicos assinaram uma confissão conjunta sobre a justificação apenas pela fé. A Igreja de Roma tem um entendimento sobre a justificação pela fé e nós temos outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é porque a Igreja de Roma fala algo parecido com o que a gente fala, que ela deixa de ser antitética à nossa posição, que ela deixa de ser o oposto do que nós defendemos. Às vezes a Igreja de Roma ela defende algo de maneira muito sutil. Quer dizer, às vezes a Igreja Católica Romana ela defende algo cuja diferença com a nossa posição parece sutil, mas é real. E o Leonardo de Quirico vai explorar isso aqui nesse livro. Um livro muito bom, né? Um livro que me surpreendeu, inclusive. Esse foi o primeiro livro do Leonardo de Quirico que eu li e fui muito beneficiado pela leitura. Temos aqui também um livro sobre João Calvino, né? Sobre João Calvino não, um livro de João Calvino, que é o Tratado contra o Concílio de Trento. João Calvino escreveu contra o Concílio de Trento, e esse livro aqui ele é muito bom, contra o catolicismo tridentino, que não é o catolicismo do Vaticano II, mas já tem uma série de erros que se mantiveram no Vaticano II. Então, para você que quer seguir meu conselho de ir nos nossos pais espirituais para aprender a lidar com o catolicismo, que lê Calvino, né? Calvino ele tem muita coisa boa contra o catolicismo romano, e esse livrinho aqui é excelente. Ele foi publicado também pela João Calvino Publicações. E por último, gente, eu tenho o meu livro favorito contra o catolicismo, né? Que é esse livro do Greg Allison, né? Cara, esse livro aqui é excelente. Ele foi publicado pela editora Vida Nova. Esse livro aqui, eu acho que ele é o Queen de la Queen da apologética contra o catolicismo romano. É um livro que ele é grande, ele é um livro denso. Então, assim, para quem está começando, eu não recomendo a leitura. Mas se você quer ir de cabeça mesmo na apologética contra Roma, é o livro. Porque o Greg Allison ele faz uma coisa muito admirável. Ele pega o catecismo católico
ele vai explorando parte por parte o ensinamento católico e vai contrastando com o ensinamento protestante. E ele dá respostas aqui muito robustas. E eu diria que de todos os autores que eu citei aqui, o Greg Allison ele é o que melhor sintetiza o erro do catolicismo, né? Então esse livro aqui é um livro essencial aí para quem quer ir fundo mesmo na apologética contra a Igreja de Roma. Então é isso, meus amados irmãos, com isso eu agradeço aí imensamente vocês terem me chamado, é um prazer enorme estar aqui, eu fico muito feliz de falar de teologia, especialmente de um tema tão caro como esse. Eu tenho um prazer enorme de fazer apologética contra a Igreja de Roma, porque eu já estive envolvido num meio muito suscetível a isso. Como eu fui um seguidor do Olavo de Carvalho por alguns anos, e a Igreja de Roma sempre me atraiu, né, pela sua aura de uma instituição histórica, uma instituição sólida, uma instituição que tem princípios perenes, que não surgiram nos últimos 10 anos ou nos últimos 20 anos. Mas, como vocês podem ver, e eu espero ter comunicado com essa exposição, dentro das minhas limitações, é claro, é uma falácia. Quando você vai a fundo entender o que é o catolicismo romano, você vê que ele é frágil, você vê que ele é mutável, você vê que ele se baseia numa narrativa. Então é isso, meus amados irmãos, um forte abraço e até a próxima. Queria agradecer ao Leandro, né? Aprendi muito, né? Oi? É Gabriel. Não, eu tirei esse nome. Leandro. Leandro. Gabriel. Então, aprendi muito hoje, foi muito bom, tá? E eu acho que, não sei, eu ia fazer uma pergunta. Ah, é verdade. O tempo, Se quiserem fazer pergunta, eu estou à disposição, tá? Pode fazer? Uhum. Pode fazer, se quiser. Não, é uma coisa, não sei se você acha isso. Porque existe o mundo evangélico hoje está assim, ou 8 ou 800. Ou você é o meu amigo e a gente abraça tudo junto, ou você é meu inimigo e você vai para o inferno. Então, existe esse lado político que uniu católicos e protestantes, e acabou muitos protestantes caindo na armadilha, né, se tornando católicos. Sim. E existe um outro grupo, que são os beligerantes, né? Então, o camarada é católico, vamos bater e vamos condenar o inferno. E o que impede, obviamente, a evangelização. Quer dizer, se você já condena um cara, você não evangeliza, né? Entender essa busca pelo equilíbrio de entender como Jesus ensinava que o fariseu lá, ele é um pecador, assim como a prostituta era pecadora, mas estava ali e falava com eles e muitos foram salvos, mas sem abraçar. Eu acho que esse movimento político hoje fez com que pessoas interpretassem a religião à luz da posição política. E isso faz, vamos nos unir. E ao contrário, também tem um outro grupo que são os beligerantes, que querem condenar todo mundo. É o anticatolicismo que existe, né? E o anticatolicismo se lê anticatólicos, não anticatolicismo teologia, como... Sim. Então, excelentes perguntas. Eu entendo o seguinte, reverendo, eu entendo que essa questão da unidade política é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. A minha interpretação é essa, porque eu vejo que o que a apologética católica fez muito por conta do Olavo de Carvalho, né? E essas figuras que eu falei. Ela acabou mobilizando os cristãos, sejam católicos, protestantes, contra a esquerda. Então, hoje existe uma seguinte constatação. Nós, protestantes e católicos, temos nossas diferenças, mas há um inimigo pior, né? Eu já pensei assim, né? Já falei, a gente tem que deixar nossas diferenças em stand-by e fazer frente a um mal maior. E eu, assim, eu tenho uma concepção de beligerância
de cobeligerância possível. A cobeligerância foi uma teoria desenvolvida principalmente pelo Abraham Kuyper. Abraham Kuyper ele acreditava que cristãos têm que se aliar com outras pessoas de outras confissões para algumas causas. Exemplo, o Abraham Kuyper ele era político, ele chegou a se aliar com muçulmanos, com católicos, para algumas frentes políticas. Então, politicamente, eu não sou necessariamente contra algumas coalizões temporárias com alguns católicos. Então, exemplo, a gente vai protestar contra o aborto. Eu acredito que católicos e protestantes possam se unir. Mas é uma coisa parcial, é uma coisa específica, temporária. O problema que eu vejo na direita política é que ela não tornou isso temporário. A gente parece que ainda está nessa de achar que os católicos romanos são cristãos como nós, só tem algumas diferenças. E com isso a gente minimiza a antítese. Precisa existir uma antítese muito clara. E eu procurei trazer isso na minha palestra, na minha aula, entre o protestantismo e o catolicismo. O catolicismo romano é uma falsa religião. Não tem como a gente deixar de falar nesses tons. O catolicismo romano, ele é uma supressão da verdade. Ele afirma coisas que são verdadeiras e acrescenta coisas que são falsas. Então, eu acredito que a gente tem que, sim, ser anticatólico no sentido teológico. Então, teologicamente falando, eu sou anticatólico romano. Eu até evito chamá-los de católicos. Não sei se seus irmãos têm percebido, né? Porque os verdadeiros católicos somos nós. A Igreja de Cristo ela é católica. A Confissão de Fé de Westminster vai dizer isso. Há uma Igreja de Cristo católica, que ela envolve os eleitos que viveram, que vivem e que viverão. Então, tem salvos dentro da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista, de várias igrejas. Mas a Igreja de Cristo é católica. Agora, a teologia católica é algo que a gente tem que combater. É algo que a gente precisa realmente responder apologeticamente. Mas agora, é necessário fazer uma distinção, que eu, quando faço meus vídeos, quando eu teço críticas à apologética católica, eu penso nos apologistas de internet. Os apologistas de internet são muito belicosos. Quem já assistiu a um vídeo de algum deles deve saber, que eles realmente falam que nós protestantes somos hereges, falam que nós protestantes vamos para o inferno, que o mundo moderno é culpa do protestantismo, é tudo culpa do Lutero. A gente até brincou, criou Faz o L de Lutero, no meu canal, que tudo é o Lutero é culpado de tudo de ruim. Então, com esse, a gente tem então uma abordagem fortemente apologética. Com os outros, com o católico romano, vamos supor, sua mãe é católica romana, seu irmão é católico romano, seu parente é católico romano. Eu acredito que a abordagem, ela será um pouco diferente, via de regra. Ela será uma abordagem mais de você, aos poucos, evangelizar a pessoa, até porque a maior parte dos católicos não é teologicamente instruída. Então eu faço muito essa distinção. O problema com a apologética católica romana de internet é que ela é uma apologética que ela muitas vezes apela para a desonestidade intelectual. Então você vê mentiras, você vê espantalhos, eu vejo isso com muita frequência no meio dessa apologética a qual nós estamos se referindo. Mas com o católico normal a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que evangelizar, devemos pregar a palavra para ele, E assim cumprir o ídio como com todas as pessoas. Agora, existe a necessidade da gente considerar o catolicismo romano uma falsa religião. Eu acho que o problema da direita política foi que ele obscureceu isso. A gente passou a olhar o comunismo, a esquerda, tais e tais e tais movimentos, que não cabe entrar aqui em detalhe, eles são o problema. Quando o problema do homem é um problema que se baseia no seu coração pecaminoso. Um problema, como o doutor Cornélio Fantil dizia, de natureza ética. O homem é rebelde, ele é um quebrador do pacto. Então a gente precisa pregar Cristo, precisa pregar a verdade, precisa pregar a justificação pela fé. Esses dogmas protestantes eles são essenciais, porque eles são descrições precisas do que está na palavra de Deus. Então, nesse aspecto, a gente tem que se opor ao catolicismo. Nós não cremos que eles são irmãos separados. Nós não cremos que eles são irmãos separados. E assim, gente, sendo bastante franco, não é que eu acredite que absolutamente todos os católicos romanos vão para o inferno. Inclusive, eu já falei isso em outras ocasiões.
É possível uma pessoa ser salva dentro da Igreja Católica Romana? É possível, mas isso se ela for inconsistente com o catolicismo romano. Eu já conheci católicos. Minha mãe, por exemplo, ela tinha um amigo católico romano que ele lia a Bíblia. E ele lia muito a Bíblia. Ele não era tipo uma pessoa que, eu vou deixar o salmo aqui aberto e vou ler de vez em quando. Não, ele lia muito a Bíblia. E ele era contra veneração a santos. É possível você ver uma pessoa assim dentro da Igreja Católica Romana? É possível. Mas é improvável. Porque normalmente o que acontece? Quando você começa a ler a Bíblia, aquilo já te leva a ver que o catolicismo romano é um erro. Então nós não somos irmãos separados. Os católicos romanos são, via de regra, hereges, falsos cristãos. E quando a gente lida com a apologética, a gente precisa ter em mente o seguinte: nós lidamos com sistemas teológicos. Quando eu estou refutando essas ideias aqui, eu estou refutando um sistema teológico. Agora, as pessoas necessariamente seguem os seus sistemas teológicos? Não. Eu posso professar uma coisa e viver outra. Então, os católicos que serão salvos são católicos que não vivem de forma consistente com o catolicismo. Porque o que o catolicismo diz? Que Maria nasceu sem pecado. Como é que eu posso ser um cristão, acreditar que Cristo veio, para salvar toda a humanidade, para morrer suficientemente por toda a humanidade, embora eficazmente só sobre os eleitos, se Maria nasceu sem pecado? É aquela coisa, né? É aquela coisa do cisne negro, né? Todos os cisnes são brancos. Você vê um cisne negro, já quebrou a lógica de todos os cisnes são brancos. Então Maria não pode ser esse cisne negro de uma pessoa que nasceu sem pecado. E a Igreja de Roma acredita nisso. A Igreja de Roma vai acreditar que Pedro é que Pedro e seus sucessores são o cabeça da igreja. Isso é uma heresia. Então a gente precisa ter todas essas coisas em mente, né? Primeiro, que a direita política ela nos levou a baixar a guarda na apologética contra o catolicismo romano, que é importante. E por outro lado, entender que nós precisamos diferenciar o católico romano comum do católico romano da internet, que é um apologista que segue o tradicionalismo, que é influenciado por essa nova direita do Olavo de Carvalho, e assim a gente trabalhar para evangelizar essas pessoas. Um apologeta de internet vai exigir uma abordagem. Muitas vezes eles são resistentes, Eu nunca vi até hoje um apologeta de internet abrir mão daquilo, porque eu estou convencido de que a maioria deles adere ao catolicismo mais por uma narrativa, mais por, isso aqui faz sentido para mim, do que por simplesmente acreditar na coisa. Então ele exige uma abordagem e o católico normal, via de regra, exige outra. Pessoal, vamos encerrar, né? Deus nos abençoe. Vamos agradecer a Deus pela vida do Gabriel, da Letícia e do Vitor. Passar a palavra para o Guilherme. Parabenizar o Guilherme também, que organizou essa palestra. Deus abençoe a vida dele. Gostaria de convidar os 3 irmãos aqui na frente, que estão visitando a nossa igreja, e presentear uma pequena lembrança aqui da nossa igreja. Obrigado. Show. Irmãos, falar uma coisa para vocês. Arrumar um livro que esse irmão aqui não tenha lido foi difícil. Eu cheguei a mandar print do livro no Instagram para ver se ele recomendava a leitura, se ele já tinha lido. Ele falou que não tinha lido. Eu agradeci a Deus por isso. Aí comprei, chegou rapidinho. Tem uma pequena decoraçãozinha também ali de João Calvino, que eu sei que gosta. Bacana, hein? Gostei. Espero que os irmãos gostem. E é uma pequena forma de demonstrar a gratidão da nossa igreja pela presença de vocês. Bacana, é legal, hein? Agora eu posso chamar o pastor Mauro para fazer uma oração e a gente encerrar nossa escola bíblica. Senhor, queremos te agradecer, porque tu nos abençoaste essa manhã, Senhor, e nós aprendemos muito. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que vivemos num mundo hoje, Senhor, de teologia muito superficial, e à medida, Senhor, em que nós nos afastamos da Tua Palavra, Senhor, nós estamos suscetíveis, Senhor, a cair dentro das armadilhas do inimigo, Senhor, e das teologias que surgem por aí, Senhor, e principalmente naquelas que já são tão antigas e que estão aí no nosso país há tanto tempo, Senhor, e tem
tirado pessoas do meio cristão, evangélico, para o meio católico. Nós sabemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo conduz o Teu povo, o Teu Espírito Santo ilumina, e nós clamamos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo, a capacitação do Teu Espírito Santo, para que o Teu povo busque a Tua palavra. Amém. Ó Deus, abençoa, dá-nos cada dia mais sede de ler, Senhor, as Escrituras Sagradas. Ó Deus, que nós possamos, como igreja reformada também, Senhor, voltarmos de fato a sermos confessionais, Senhor, mas pessoas que de fato estudam as confissões e não pessoas apenas que têm uma identidade de confessional sem saber aquilo que de fato crê. Nós pedimos que estejas abençoando o nosso povo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, Senhor, as igrejas reformadas do nosso país, Senhor, a Igreja Evangélica, que haja salvação, Senhor, que haja transformação, e que o Teu povo volte a ser evangelista, Senhor. Amém. E aprenda a evangelizar os católicos, e aprenda a evangelizar todos aqueles que estão afastados da Tua verdade. Ó Deus, te agradecemos pela vida do Gabriel, abençoa o seu ministério, abençoa a sua família. Ó Deus, te agradecemos pelo luto que ele tem feito, Senhor, em prol da verdade. E te pedimos que esteja, Senhor, guardando, Senhor, frutificando esse ministério. Ó Deus, te agradecemos pelo Guilherme, Senhor, pela organização desse trabalho, pela Escola Bíblica Dominical, Senhor, que abriu as portas para que nós pudéssemos ter essa palestra hoje. Te agradecemos pelos irmãos que vieram aqui hoje, Senhor, ouvir, Senhor, essa mensagem, e que nós possamos agora, Senhor, motivados pelo Teu Espírito, nos sermos guiados, Senhor, a uma vida, Senhor, mais profunda na Teologia. Guia-nos, Senhor, agora para nossas casas de segurança, proteja-nos, que nós possamos encontrar lá os nossos queridos, gozando de paz, segurança e saúde. Nós clamamos a Tua bênção em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe.